Mateus capítulo 5. Eu tenho pensado que os irmãos é que têm que ser homenageados por me aguentarem durante esses 14 anos. Nós vamos ler os versos 11 e 12 de Mateus 5 e depois 2 Coríntios 5,15. É possível colocar aqui na tela? Para nós lermos juntos Mateus 5, 11 e 12 e 2 Coríntios 5,15. Mateus 5, 11 e 12 e 2 Coríntios 5,15. Vamos fazer a leitura, irmãos, desse texto? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. 2 Coríntios 5,15, por favor. Jesus termina aí as bem-aventuranças. Vamos agora a Paulo, maior intérprete do Senhor Jesus Cristo. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Mais uma vez. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado porque até aqui tu tens sido glorificado. A glória é tua, o mérito é teu. Te agradecemos o amor dos irmãos, a vida desta igreja preciosa. O Senhor tem dado aos irmãos um espírito de mansidão, de amor, de graça, de misericórdia, de compaixão, de paciência comigo. Eu quero agradecer-te a liderança e todos que te servem aqui. Obrigado por sermos a tua igreja, coluna e firmeza da verdade. Obrigado porque tu não chamaste homens extraordinários, mas chamaste homens comuns para um trabalho extraordinário. Obrigado por este privilégio. Abençoe os pastores, alguns sofrendo com situações muitas vezes constrangedoras, mas tu sabes todas as coisas. Muito obrigado porque tu nos amas. Continuas a nos falar ao coração em nome de Jesus. Amém. Eu trago um abraço do pastor Gentil. Eu liguei para ele para parabenizá-lo pelo dia do pastor. Ele mandou um abraço para a igreja. Queria falar hoje sobre, não tem a ver com o dia do pastor esse tema, mas o Senhor esses dias falou ao meu coração nesse texto e eu queria repartir com os irmãos. Sofrendo por amor a Cristo. Sofrendo por amor a Cristo. Estes que sofrem por amor a Cristo são bem-aventurados. São mais que felizes, são felicíssimos. Parece um contrassenso. E parece uma expressão de masoquismo, mas não. Sofrer por Cristo é privilégio para você e para mim. Sermos caluniados quando estamos certos, sendo acusados de desonestos quando nós somos honestos, sendo acusados de qualquer outra coisa, quando nós estamos corretos, de acordo com a palavra de Deus, por causa de Cristo, é glória para nós. Os dois textos mostram, tanto o Senhor Jesus Cristo quanto o apóstolo Paulo, que são mais que felizes, disse Jesus,
mais que felizes quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E o apóstolo Paulo fala que Jesus morreu para que nós não mais vivamos para nós, mas para Ele. Todos nós, irmãos e amigos, estamos sujeitos ao sofrimento físico, emocional e espiritual. Eu ainda há pouco visitava um irmão e tinha uma pessoa lá que estava contando acerca da sua mãe, que sofreu uma terrível depressão. E disse ela que uma pessoa se dedicou à sua mãe, ajudou, cuidando dela, orando por ela, e a sua mãe foi curada. Todos nós passamos por sofrimento emocional e também espiritual. O que o Dr. Martyn Lloyd-Jones foi médico muitos anos e depois se tornou pastor da Capela de Westminster, em Londres, disse: depressão espiritual. Elias sofreu uma depressão espiritual quando fugia de Jezabel. E lá naquela caverna, o Senhor perguntou: o que faz aqui, Elias? E Elias disse: mataram teus profetas e eu fiquei só. Muitas vezes nós somos como Elias, achamos que estamos sós. Não estamos sós. Aqueles que estão em Cristo não estão sós. Não existe solitário, não existe o termo solitário para o cristão, porque o cristão é uma pessoa que tem Cristo, e quem tem Cristo não vive na solidão. O solitário, que um dia nós éramos sem Cristo, somos tornados solidários para emprestarmos o nosso apoio, a nossa consideração, nosso carinho, nosso afeto às pessoas. Mas nós vivemos num mundo que odeia o cristianismo autêntico e odeia a mensagem da cruz, a mensagem da transformação. Os irmãos sabem que quando nós somos convidados para uma festa e quando nós nos identificamos como crentes e não fazemos o que as pessoas fazem na festa, nós somos preconceituados. Mas graças a Deus, porque nós estamos sendo fiéis a Jesus Cristo e não estamos vivendo uma vida de politicamente corretos. Mas sabemos que a nossa luta é uma luta espiritual. E o inimigo das nossas almas usa pessoas para nos atacarem de todas as formas. E quantas calúnias são colocadas, quantas pessoas são caluniadas por causa do seu compromisso com Jesus. E muitas vezes estereotipamos pessoas porque ouvimos falar delas, estereotipamos negativamente. Os homens e mulheres de Deus do passado sofreram muito por causa da pregação do Evangelho, do testemunho do Evangelho, da graça. Inclusive por parte dos judaizantes, daqueles que diziam que Jesus Cristo não era suficiente para salvar, precisava da ajuda da lei, do legalismo, dos ritos, das práticas religiosas. Mas Paulo ensinou os irmãos da Galácia, as igrejas que lá existiam, ensinou aos irmãos em Colossos, onde é a Turquia hoje, que Cristo, e somente Cristo, é o Salvador e salva plenamente o que crê e faz a pessoa que crê nele feliz. Nessa exposição nós vamos destacar 4 pontos que são muito relevantes. Primeiro é o ensino do texto sagrado, que o mesmo Espírito que inspirou homens e mulheres a escreverem a palavra de Deus, ele há de iluminar a sua mente, o seu coração, a nossa mente e o nosso coração, para entendermos as Escrituras como elas são, não como eu acho que elas sejam. Sofrendo por amor a Cristo, quando maltratados e caluniados.
Eu disse para um pastor essa semana, que estava passando uma fase difícil, eu disse para ele assim: você não se defenda diante da igreja. Não se defenda. Porque em nenhum momento o mestre se defendeu. Nós não precisamos de defesa, de autodefesa e nem defesa de homens. Nós precisamos da defesa de Cristo. O nosso advogado não é o doutor fulano de tal. O nosso advogado é o Senhor Jesus Cristo, que advoga a nossa causa, que luta a nossa luta e vence a batalha. São mais que felizes, felicíssimos, profundamente contentes, contidos no contentamento, os que são perseguidos por causa de Jesus. São felizes os que vivem piamente. Paulo diz assim: os que querem viver Jesus Cristo piamente padecerão perseguições. Religiosos não sofrem perseguição, porque eles não se identificam. Eles são iguais aos que estão lá fora. Eles têm vergonha de dizerem que são crentes. Eles não mostram a diferença. Quando somos injuriados, insultados, isto é, repreendidos, reprovados, maltratados, censurados, quando nos jogarem na cara qualquer ofensa, quando formos insultados por causa de Cristo, que a alegria seja forte, abundante, como resposta, como a reação das nossas vidas. Quando nos perseguirem, nos afugentarem, molestarem, quando nos perseguirem de modo hostil, por causa de Cristo, no nome de Cristo, por sermos crentes, que o nosso coração, as nossas entranhas sejam recreadas, nos alegremos, porque estão honrando o Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Nós estamos honrando a Cristo quando nós não reagimos negativamente, quando nós não nos defendemos, mas quando mantemos a nossa posição firme em Cristo, de que somos dele, por direito de criação, porque sem ele nada que foi feito se fez, e por direito de redenção, quando ele foi para a cruz morrer por nós, derramando seu precioso sangue. Aprendamos quão inteiramente contrários aos princípios deste mundo são os princípios ensinados por Cristo. É inútil tentar negar este fato, são princípios diametralmente opostos entre si. O mundo menospreza as próprias virtudes do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus exaltou. Orgulho, falta de consideração, espírito de exaltação, mundanismo, formalismo, egoísmo e falta de amor que proliferam neste mundo por toda parte são coisas que o Senhor Jesus condenou. E quando nós vivemos no ensino de Cristo, nós também somos, como Jesus, condenados. Somos chamados de caretas, de quadrados, ultrapassados, de carolas e tantos outros adjetivos somos chamados por causa da vida de Cristo vivida por nós. São bem-aventurados os que vivem uma vida santa, diferente do mundo, comprometida com a obra da cruz, que se submete a Jesus, crucificada, morta e ressurreta com Cristo. Estes incomodam o mundo. Dwight Pentecost, que foi professor do Dallas, do seminário de Dallas, nos Estados Unidos, ele conta uma história interessante. Certo jovem, a fim de obter recursos para suas despesas no segundo ano de seu curso universitário, planejou passar férias de verão num acampamento madeireiro. Um acampamento onde os homens cortavam madeira e eram homens rudes e falavam palavrões e viviam uma vida errada. Ele provinha de um lar, esse jovem cristão, com um passado muito marcante. Conhecendo a vida depravada de muitos que viviam em tais acampamentos, os pais procuraram preparar esse jovem cristão para enfrentar a oposição e perseguição que pudessem surgir. Não tiveram notícias do filho durante o verão, por isso, em seu retorno ao lar, quiseram saber qual a atitude dos homens para com a fé daquele moço. O jovem pareceu surpreso com tal indagação dos pais.
e disse: ora, não me deram nem um bocadinho de trabalho o tempo todo. Na verdade, nem descobriram que eu era um cristão. Disse o filho. Tem muita gente que é como ele. Em ambientes antagônicos, ficam com a boca calada, fechada, com vergonha de dizerem que são crentes. Que glória ser um crente. Que prazer ser um crente. Que privilégio ser um crente. Que honra ser um crente em Jesus Cristo. O mesmo Dr. Pentecost, Dwight Pentecost, considera alguns motivos pelos quais o mundo odeia os crentes. E nós vamos lá para João capítulo 15. E nesse texto belíssimo do Senhor Jesus, quando ele diz, e ele afirma acerca de si mesmo que ele é a videira verdadeira, em contraposição à videira falsa, à religião judaica, a primeira coisa que Pentecoste fala é que eles não são do mundo. Por que o mundo odeia os crentes? Porque os crentes não são do mundo. Olha o que Jesus diz no verso 19 do capítulo 15. Se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas o mundo vos odeia, porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Segundo, os servos não são maiores do que seu senhor. Verso 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, o servo não é maior do que seu senhor. Se perseguiram a mim, também vos perseguirão. Se obedeceram a minha palavra, obedecerão também a vossa. Tem muita gente em nossas igrejas que não quer sofrer. Tem horror ao sofrimento. Tem horror à perseguição. Tem horror a se comprometer. Tem horror em dizerem que são crentes. Vive uma vida religiosa vazia e perdidos estão, sem Cristo, aqueles que não têm prazer em testemunhar do seu Senhor. Terceiro, o mundo nos rejeita por não conhecerem a Cristo, verso 21. Mas vos farão todas essas coisas por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. E por último, Jesus Cristo veio ao mundo como luz para denunciar o pecado do homem, verso 22. Se eu não viesse e não lhes tivesse falado, não teriam pecado, agora porém não tem desculpa para o pecado deles. Sabe por que as pessoas não gostam? Sabe por que as pessoas não gostam de crentes? Porque os crentes genuínos, eles incomodam. Eles incomodam. José incomodou a mulher de Potifar. E ela jogou um charme sobre ele, mas ele fugiu dela. Foi preso injustamente, acusado injustamente, sofreu na prisão, mas Deus nunca esqueceu do seu filho, José. E Deus é tão maravilhoso que Ele honra aqueles que lhe honram, que Ele abençoa aqueles que lhe são fiéis, que Ele não deixa de cuidar daqueles que confiam plenamente nele, que Ele não esquece daqueles que sofrem por amor a Ele. E ele saiu lá dos porões da prisão para ser o primeiro ministro do Egito. Só tinha 2 pessoas acima dele, Faraó e Deus. É assim que Deus faz. Daniel foi lá jogado na cova dos leões, injustamente. Mas os irmãos conhecem a história. Jeremias foi jogado na masmorra com areia movediça. Morreu no exílio, mas nunca deixou de testemunhar de Javé, de falar a verdade ao povo de Israel, a denunciar o pecado daquela raça perdida, incrédula.
que havia se esquecido da história dos feitos poderosos de Deus. João Batista, homem extraordinário, homem íntegro, morreu de forma drástica porque denunciou o adultério de Herodes Antipas, o rei Herodes da Palestina. Perdeu a sua cabeça, mas não perdeu a sua integridade. Um homem que chegou a dizer acerca de Jesus: eu não sou digno de desatar as alparcas dele, as sandálias, que era um trabalho que um escravo fazia quando alguém chegava à casa do seu senhor. E ele disse acerca de Jesus: importa que ele cresça e eu diminua. E João Batista morreu por causa dos valores do reino de Deus que Jesus Cristo sempre ensinou. Deus chama os homens à separação para Ele, mas nessa separação Ele os separa do mundo, do qual devem esperar o ódio. Duplamente bem-aventurados os que aprendem este fruto de justiça. Esse negócio aqui é terrível, né? A gente às vezes desculpe aqui, irmãos, estou aprendendo. Sai daí, seu danado. Felipe, vem cá me ajudar. Então, vem aqui, senão eu estou ferrado. Então, sofrendo por amor a Cristo, nós devemos nos regozijar. Nos regozijar nele. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Jesus Cristo é aquele que deu a vida por nós. E o verso 12 de Mateus capítulo 5 está claro. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mas no verso 11, Jesus reafirma: bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Uma coisa que Jesus deixa claro é que nós receberemos o galardão. O que é galardão? É o presente. Que presente é este? É o presente daqueles que são fiéis. Nós muitas vezes quantificamos as coisas, mas nós precisamos aprender a qualificar as coisas. Quando Pedro e João se sentiram ameaçados, eles sofreram por causa do testemunho de Jesus. E no capítulo 5, verso 41 de Atos, diz o texto que eles se retiraram de diante do Senhor, alegres por terem sido julgados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. Então devemos nos regozijar, como cristãos que somos, pularmos de alegria, saltarmos de alegria. Deve haver alegria em nós, porque estamos sofrendo por causa de Jesus. É grande, muito grande o nosso galardão dos céus. Este galardão é fruto de um trabalho penoso, árduo, esforçado. Como o apóstolo Paulo testemunhou aos irmãos em Filipos, e vale a pena a gente ler esse texto. Mas o que era para mim, a partir do verso 7, capítulo 3 de Filipenses, mas o que era para mim lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato, também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar Cristo
e ser achado nele, não tendo minha justiça que procede da lei, mas a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo, quando estava preso em Roma por causa do Evangelho, ele disse aos irmãos em Filipenses: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Devemos nos regozijar como cristão, e até mesmo, mais uma vez repito, pular de alegria. Deve haver alegria plena em nós, porque estamos sofrendo por causa de Cristo. Segundo, sofrendo por amor a Cristo, temos o exemplo dos profetas que viveram antes de vós. Os irmãos sabem que os profetas foram perseguidos de modo hostil. Muitos deles perderam a vida. Capítulo 5, verso 12. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. No período do rei Zedequias, diz a palavra de Deus, os habitantes do reino zombavam dos mensageiros de Deus, desprezando suas palavras e ridicularizando seus profetas, e até que o furor do Senhor aumentou tanto quanto o seu povo, que não havia mais remédio, segundo a Crônicas 36, 16. Eu estava falando para um grupo num determinado lugar, e tinha um garoto sentado na poltrona e a menina em pé. Eram irmãos. E eu estava falando uma linguagem que todos eles estavam entendendo. De repente a menina começa a fazer sinais para o menino, para o seu irmão, e a pessoa adulta chamou a atenção. Eu fiquei pensando que aquela menina não estava respeitando aquele momento porque ela não foi ensinada. Ela não foi ensinada que quando se lê a Bíblia, se lê a palavra de Deus, deve haver reverência, deve haver atenção, concentração, respeito. Porque a palavra de Deus está sendo lida, a palavra de Deus está sendo anunciada, pregada. Mas nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão dispersas em relação às coisas de Deus. E muitas delas estão como que fazendo chacota das coisas de Deus. Estevão, diácono cheio do Espírito Santo, pregou um sermão profético e disse: que profeta vossos pais não perseguiram? Mataram até mesmo os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, ou seja, de Jesus, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Atos 7,52, e os irmãos sabem qual foi o fim que levou Estevão. Ele foi apedrejado até a morte. Um estudioso alemão chamado Helmut Tillich, dos bons crentes, disse: qualquer pessoa que entre em comunhão com Jesus tem de passar por uma reavaliação de valores. A pessoa que conhece a Cristo, ela não tem mais prazer no mundo, nem nas coisas do mundo. Por isso que o João disse: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede de Deus, mas do mundo. Ora, o mundo passa, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. O mundo passa, mas aquele que nos deu a palavra permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus não tem prazer nas coisas do mundo. Por isso que o autor sacro diz: ditoso o dia em que aceitei do meu Senhor a salvação, a grande paz que eu alcancei perdura no meu coração, que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora sinto o seu amor e segurança, paz, fervor. Sou feliz, tão feliz, porque em Jesus me satisfiz.
Muitos jovens têm se suicidado. Muitos jovens têm usado drogas, porque a vida para eles é insuportável. Não conhecem a Cristo, porque Cristo é que satisfaz a alma. Mas dizer isso para outros jovens é uma aberração. E por último, sofrendo por amor a Cristo, fomos comprados por Ele na cruz. E não vivemos mais para nós, mas para Ele. E Ele nos comprou para que não vivamos mais ao sabor dos nossos caprichos, das nossas escolhas erradas, ao sabor dos nossos instintos carnais, dos nossos pensamentos esquisitos, mas vivamos para Ele. Como também ensina Paulo, pois fostes comprados por preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6:20. Paulo testemunha, não mais eu, mas Cristo. Gálatas 2:20. Não a minha vontade, mas a dele. Não o que eu quero, mas o que ele quer. Pedro sabia muito bem o que era viver uma vida religiosa, porque ele a vivia até que ele encontrou a Cristo. Uma vida descomprometida com Javé. Ele interpreta muito bem esta verdade em sua carta, 1 Pedro 1:17-20, quando ele diz, e andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas, sabendo que não foi com coisas perecíveis, corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Eu quero concluir, senhores. A perseguição é simplesmente o conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis. Os métodos de Deus nas Escrituras parecem uma confusão para os homens, pois exaltam o humilde e humilham o orgulhoso. Chamam os primeiros de primeiros os últimos e de últimos os primeiros. Atribuem grandeza ao servo, despedem o rico de mãos vazias e declaram que os mansos, serão seus herdeiros. A cultura do mundo e a contracultura de Cristo estão em total desarmonia, uma com a outra. Resumindo, Jesus parabeniza aqueles que o mundo mais despreza e chama de bem-aventurados aqueles que o mundo rejeita. A igreja do Senhor Jesus cresceu mais durante as perseguições. Dizem que os melhores vinhedos estão na França. E dizem que as melhores uvas para os melhores vinhos são de lá. Porque a terra é fértil. Eles usam pouca água. O sol é muito forte e o frio é violento. No sofrimento da videira, ela gera o melhor fruto. Bendito aquele que é perseguido por causa de Cristo. Bendita aquela que é mal falada por causa de Jesus. Estes herdarão o reino dos céus. Bendito o sofrimento que nos aperfeiçoa. Numa sociedade pós-moderna que busca o prazer pelo prazer. Que busca o sentir acima dos padrões éticos, os padrões morais, os valores do reino de Deus.
Quanto mais os cristãos sofriam, mais a igreja crescia. Os irmãos sabem que a igreja mais cresce na China. O solo do sofrimento é o solo mais fértil. São muito mais felizes os que sofrem por causa de Cristo. O cristão genuíno, quando sofre, ele louva, ele canta ao Senhor com alegria, como fizeram Paulo e Silas, com seus pés e mãos acorrentados, por serem fora da lei, em função de terem pregado a Cristo. E aí eu queria encerrar lendo com os senhores. Queria pedir que você colocasse aqui no Data Show, por favor. Já desligou? O texto de 1 Pedro, nós vamos encerrar com esse texto. 1 Pedro capítulo 2, versos 21 a 25. 1 Pedro capítulo 2, versos 21 a 25. Vou pedir que nós juntos leamos esse belíssimo texto para a nossa reflexão. Vamos, capítulo 2, 21 a 25. Vamos juntos, por gentileza? Porque para isto fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Sendo injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Até 25. Levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque eres desgarrados como ovelhas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Vale a pena, meus irmãos, vale a pena, amigos, sofrer por causa de Jesus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas, homens que falaram a palavra de Deus como Deus havia determinado, homens que foram íntegros na exposição da palavra, perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Que sejamos fiéis, que sejamos íntegros em todo o nosso procedimento e que soframos por causa de Cristo e que as pessoas nos caluniem, nos persigam, podem falar mentira a nosso respeito, desde que nós soframos por causa de Jesus. Nós vamos nos alegrar nisso. Senhor, obrigado, porque o Senhor Jesus deixou claro para nós que nós podemos sofrer por causa dele, podemos ser rejeitados por causa dele, injuriados por causa dele, perseguidos, mas ele disse que nós devíamos nos alegrar, nos regozijar, não devíamos ficar pelos cantos chorando, cabisbaixos, mas que devíamos alegrar por sermos testemunhas dele, fiéis, e devíamos nos exultar, porque grande é o nosso galardão nos céus. Que a tua palavra tenha sido colocada na divisão da alma e do espírito e possa discernir pensamentos e intenções do coração. Obrigado por todos que estão aqui. Obrigado por tudo que pudemos fazer para o Senhor neste lugar. Porque a honra, a glória, o louvor, a dignidade são tuas. E nos alegramos em ti. Muito obrigado.
Guarda-nos no restante desta noite, leva-nos em paz para os nossos lares. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos ministre sempre a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as consolações infinitas, incomparáveis e insubstituíveis do Espírito Santo, sejam com todo o povo de Deus, Israel de Deus, espalhado pelos 4 cantos da terra, hoje e para todo sempre. Amém.